De volta com o Correio Debate, a gente está falando de educação, hoje é o Dia Mundial da Educação. E, olha, uma das ferramentas que o governo usa, não só o governo do estado, como outros governos, é a escola em tempo integral, para manter o aluno dentro da escola. O secretário estadual de Educação, Cláudio Furtado, disse que espera a publicação de uma nova portaria do Ministério da Educação para que o estado possa receber mais recursos para as escolas em tempo integral. Está para ser uma nova portaria do MEC sobre a questão do ensino integral, e nós fizemos uma solicitação que essa portaria fosse a mais abrangente possível, para que, além de novas escolas, por exemplo, a ser construída, ela contemplasse a questão de melhorias em escolas já existentes. Porque, por exemplo, na portaria atual, no convênio que nós temos 66 escolas do estado. Só que a rede estadual hoje são de 302 escolas integrais. Então, seria muito importante que essa portaria tivesse uma abrangência, que ela pudesse apoiar não só a implantação de novas escolas, mas de escolas já implantadas, com aquisição de laboratórios, com reformas e com a construção de novas escolas para escolas que mereçam de um novo equipamento. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o deputado federal Pedro Cunha Lima, que até bem pouco tempo era presidente da Comissão de Educação. O senhor deixou a presidência, né, da comissão? Deixei. A presidência anual, então a partir de agora a deputada professora Dorinha do Tocantins assumiu a presidência. Essa política de escola em tempo integral, na sua avaliação, ela funciona? É um imenso acerto. E aí eu tenho profundas diferenças com o governador João Azevedo, isso aí quem acompanha a política sabe, mas eu não posso deixar de reconhecer um grande acerto do governo do estado em investir numa política que funciona, que mostra resultado, e na Paraíba a gente tem avançado muito nessa direção. Deputado, em relação à questão dos professores, da valorização dos professores, fala-se muito na preocupação com os alunos das escolas, mas e as categorias profissionais? O que é que falta para o Congresso Nacional estabelecer alguns parâmetros de vencimentos melhores para esses profissionais? Falta coisa demais, Hermes, infelizmente, né? Porque o professor é o principal agente de transformação da educação. Você vê exemplos de escolas que não têm uma estrutura tecnológica, uma estrutura robusta de investimento, mas quando tem um professor bom em sala de aula, e no Brasil nós temos muitos, quando tem um professor estimulado, isso faz a diferença naquele ambiente. E, infelizmente, a gente não tem uma carreira atrativa, e aí apresentei uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição 20 de 2015, que cria um magistério público nacional, cria uma carreira nacional do professor, do magistério, que colocaria essa carreira num patamar mais atrativo. Os últimos dados mostram que os jovens no Brasil cada vez menos querem ser professor. Esse é um ponto. Segundo ponto, aqueles que escolhem o caminho do magistério, na nota do Enem, eles estão abaixo na nota da média nacional. Países onde a educação funciona bem, como Singapura, Coreia do Sul, Finlândia, lá eles recrutam os melhores alunos para serem professores. Recrutam os melhores alunos numa carreira que é valorizada e tem um processo de formação que ensina o professor a ensinar, né? Parece uma obviedade, mas a nossa formação ainda é muito teórica, muito distante da sala de aula. Você pode ser o melhor aluno, mas pode não saber repassar, né? Exatamente, informação. Tem que ensinar didática, tem que ter uma passagem na ponta para poder, né, ter exatamente essa prática, né? Então, no Brasil, falta valorizar a carreira, como falei, formar melhor o professor, recrutar de maneira mais eficiente e aí sim avaliar desempenho. Que aí é um vespeiro que muita gente não gosta de mexer porque não pode ser avaliado, não. Eu acredito, e os países que funcionam bem em educação pública, né, é preciso ter uma avaliação até para ajudar o professor. É avaliar não no sentido de querer dar chicotada, não, lógico que não. É ter estímulos ao bom desempenho que a avaliação pode encontrar e aí até dar bonificação a quem merece, né, esse reconhecimento por parte do poder público. Tá, deputado, eu queria mudar um pouquinho da pauta e ir para a política, né? Para aproveitar aqui, já que o senhor falou tanto de que tem diferenças políticas com o governador. PSDB, quando é que o PSDB vai começar a discutir internamente a questão 2022, eleições majoritárias? O PSDB está tomando uma decisão muito interessante do ponto de vista democrático, que é fazer prévias, né? A gente tem uma decisão a nível nacional, de que o caminho que o PSDB vai tomar vai ser decidido por cada filiado
e queremos reproduzir isso aqui na Paraíba. Então, a decisão política vai ser tomada não apenas pelos agentes que estão exercendo o mandato, mas pelo filiado do partido, para que a gente possa tornar esse processo mais coletivo, mais democrático e que tenha força de baixo para cima, né? Então, é claro que a pandemia dificulta, né, esse foco voltado para o ano que vem, porque a gente vive um momento muito delicado, né, um momento que a gente precisa superar tudo isso que a gente está acompanhando, mas no PSDB existe um diálogo permanente, uma vontade de construção, né, intensa, para que a gente possa servir de instrumento de mudança, né, ser um agente na política que possa contribuir. Vamos lá, vamos começar pelas prévias. A gente sabe que no Cidadania, se você fizer uma prévia, vai dar João Azevedo. No PSB, vai dar Ricardo Coutinho. No Partido Verde, vai dar Luciano Cartacho. No PSDB, claramente, vai apontar o nome do ex-governador Cássio Cunha Lima. Ele estaria disposto a voltar à cena política? Pode voltar. Aí só o tempo vai dizer. É muito cedo. Tá? O cenário está muito confuso, né? Não apenas pelas razões políticas, mas pelo momento que a gente vive. Mas ter esse processo de prévias, né, vai dar uma legitimidade maior, quem quer que seja o nome. E é lógico que não fazemos política só internamente, só no PSDB. Existem outros partidos que estão envolvidos nesse processo e que a gente vai buscar construir junto para poder fortalecer o movimento. O PSDB pode buscar alianças com o Partido Verde, com o PSB, com outros partidos de centro-esquerda? PSB não, PSD. Com o PSD. Mas eu estou perguntando em PSB. Está descartado. Com o PSB está descartado, porque aí gera uma distância muito grande, né? O que Ricardo Coutinho representa, né? O PSB que tem o comando de Ricardo Coutinho, o que ele representa, alguém que chegou ao poder e até isso é motivo de reflexão para mim até, sabe? Como é que alguém consegue ter a capacidade de chegar ao poder, estar numa posição de fazer política pública para poder amparar quem não tem nada. E a gente vê a desigualdade todo dia, né, na rua, gente dormindo na rua, criança pedindo moeda no sinal, e você chega naquela posição e consegue sentar numa mesa para negociar uma propina do dinheiro que deveria ir para o hospital de trauma, para a saúde pública, para a cirurgia de gente que morre na fila de espera. E a gente está falando aqui de uma conversa que todo está gravada, a voz dele, a voz de Ricardo negociando a propina, né, e com delações, né, já tem delações sobre a organização. Uma das delações, inclusive, o atual governador é citado, recebendo uma mesada de 120 mil por mês, esse dinheiro que deveria ir para a saúde pública. Então, com o PSB, não tem como a gente conviver. E Luciano Cartacho, teria espaço nesse palanque? Esse sim, porque aí a gente fortalece o campo das oposições, né, com alguém que foi prefeito da capital por 2 mandatos, e a gente tem que ter a consciência, Hermes, que enfrentar o governo do estado, enfrentar a máquina numa eleição, sobretudo uma máquina com pessoas que já mostraram qual é o perfil, que não tem limite, né, porque você não pode dizer que João Azevedo não tem nada a ver com isso de Operação Calvário. Claro que tem. Ele estava ali muito de perto o tempo todo, era o super secretário de Ricardo, foi o escolhido de Ricardo, foi o escolhido. Será que ele foi escolhido porque era distante ou porque era perto? E se ele estava perto, será que ele tem integridade e limite para numa eleição deixar de usar a máquina para se fortalecer? Então a gente tem que ter um campo das oposições unido, esse é um pressuposto básico, e trazendo a soma de várias pessoas, é isso que a gente busca fazer. Até quando o PSDB vai esperar a resposta do Progressista? O Progressista é aliado do PSDB em Campina Grande, com o PSD, né, de Campina Grande também, mas tem uma aliança aqui em João Pessoa com o prefeito Cícero Lucena e com o Cidadania do governador João Azevedo. O tempo quem define não somos nós. É claro que quanto mais partidos tiverem uma posição de falar, não, a gente está decidido, estaremos no campo das oposições. Não estamos dispostos a compactuar com o que aconteceu, porque aquele que se junta a João Azevedo está sim compactuando com um desvio de mais de 130 milhões na saúde. Eu fico impressionado como isso parece que vai sendo relativizado. O peso disso parece que vai perdendo força. E a gente está falando de algo muito pesado, né, de desvio de muito recurso. A gente sabe o dia que a propina chegava na campanha desde 14. Mas o tempo quem decide não somos nós. Cada partido tem seu próprio tempo. Estaremos aqui na esperança de que a oposição vai contar com progressistas. O caminho do PSDB é formatar uma chapa majoritária completa ou indicar apenas um nome
dentro da majoritária, ou para o Senado ou para o governo do Estado? Aí vai depender de como o cenário vai estar apontando. A gente tem muita disposição e eu me confesso, assim, lhe confesso, muito estimulado de fazer um debate público, sabe? Em termos de parâmetros de governança pública. Ainda hoje, na Paraíba, o paraibano não sabe para onde está indo o dinheiro do orçamento público. Mais de 13 bilhões de reais é o orçamento público e a gente não tem transparência. Ainda hoje a gente não tem uma solução de saneamento básico. Metade de um estado não tem saneamento. Ainda hoje a gente não tem vaga de creche. Ainda hoje a gente tem uma Granja Santana, que é o palácio do governador, que precisa urgentemente virar um parque público, de uso público, que gastou em um mês, Hermes, em um ano, o ano da pandemia, mais de R$1 milhão de feira. A gente tem Secretaria de Representação Política, Secretaria da Chefia de Gabinete, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Articulação Política. São instrumentos que fazem com que o governo do Estado sirva a si próprio. A máquina pública consumindo o recurso do paraibano para ela mesma. Então a gente está muito disposto a ter um debate que crie um movimento que busque trazer à Paraíba parâmetros de governança. Agora, né, essa vontade não quer dizer que, né, com certeza, isso vai gerar uma candidatura própria. A gente tem vontade, tem estímulo, quer fazer acontecer, mas vai depender de uma sociedade, né, de pessoas que fortaleçam determinada direção. Ok, deputado Pedro Cunha Lima, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Hermes. Um prazer grande estar aqui, sobretudo no Dia Mundial da Educação. Parabéns a todos que fazem a educação pública do nosso país. Obrigado mais uma vez. Bom, e já está